Você se considera uma pessoa que vive sobre a luz ou sobre as trevas? Você é feliz? Você se considera uma pessoa cheia da graça de Deus ou uma pessoa sem graça? Me chamo Fabiano e hoje na palavra do dia nós vamos ter essa libertação de toda a mentira do pecado lançado sobre a nossa mente. E eu quero ler a palavra de hoje, a primeira leitura, que diz assim: caríssimos, a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e vos anunciamos é essa: Deus é luz e nele não há trevas. Se dissemos que estamos em comunhão com Ele e andamos nas trevas, estamos mentindo e não nos guiamos pela verdade. Mas se andamos na luz, como Ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está entre nós. Se reconhecemos os nossos pecados, então Deus nos mostra fiel e justo e nos perdoa de todos os pecados e nos purifica de toda culpa. Se dissemos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está dentro de nós. Meus filhinhos, escrevo, pois, para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos um justo junto do Pai, um defensor, Jesus Cristo justo, e ele é a vítima expiatória pelos pecados, e não só pelos nossos, mas os pecados do mundo inteiro. Então a palavra está dizendo: se dissermos que não temos pecados, nós somos mentirosos. Todos nós pecamos, todos nós temos um pecado, todos nós infelizmente nascemos debaixo do pecado original, então todos nós temos pecado sim. E a maior de todas as mentiras do pecado, nós vivemos no tempo de hoje, um tempo relativo. O que é uma coisa relativa? Relativo é quando a verdade ela pode ser ou não ser. Explico. O que é pecado não deixa de ser pecado para Deus. Eu não vejo como um pecado. Não é o que você vê, não é o que eu vejo, é o que é para Deus. Esses dias eu estava conversando com um professor no meu serviço e ele dizia: eu não vejo que é pecado, eu sou católico, sabe? Eu sou cristão, ele falava. Eu não vejo que é pecado o aborto. Eu disse para ele: a palavra de Deus disse: não matarás. Se você não vê como um pecado, meu irmão, o problema seu não é comigo, não é com a Igreja Católica, o seu problema é com o Senhor. Se você não vê isso um pecado, e sim uma condição humana, uma forma humana de resolver os problemas errados dos outros, então aí eu já não posso fazer nada. E olha, o assunto foi se estendendo, eu disse para ele: meu irmão, eu já te disse, o problema não é comigo, não é com a Igreja Católica, o teu problema é com Deus. Você não aceita de Deus o que é e o que não é pecado. Não sei se ficou claro para você. Às vezes, mas o ato feito com amor não é pecado. Ora, foi fora do casamento? Foi, é pecado. É pecado, não adianta. Não é o que você e eu achamos, é o que é a verdade de Deus. E diz: se eu não obedeço os mandamentos, eu estou enganando a mim mesmo. E Deus não está no coração desse tipo de pessoa. Deus não habita no coração cheio de pecado, irmãos. Há uma condição para eu morar onde eu moro. Eu não faço o que eu quero, eu tenho uma regra. Onde eu trabalho, também existem regras. Na sociedade que nós vivemos, também existem regras. Existe a regra de trânsito, existe a regra civil, existe o Código de Direito Penal, existe o Código de Direito do Consumidor, existe o Código de Defesa do Adolescente e da Criança, existe o Código de Defesa do Idoso, do Deficiente, os deveres e direitos. Dentro da nossa religião também há direitos. Porque para Deus, porque para a religião é de qualquer jeito? Não. Nós estamos debaixo do jugo da promessa de Deus e da palavra de Deus. Deus é vida e não a morte. O pecado nos leva à morte e Deus nos leva à vida.
É só você escolher. Escolhe, pois, a vida ou a morte? Igual as pessoas escolheram no julgamento de Jesus, Cristo ou Barrabás? Quem você escolhe hoje? Nós pecamos, pois o nosso lado é pecador, mas nós precisamos ser libertos do pecado. Entende? O pecado é um defeito nosso. Às vezes um defeito de caráter, um defeito espiritual, mas é um defeito. Ele não é uma qualidade. Por isso que eu digo mais, não pode nem ser digno de uma bênção. Me perdoe, não pode ser digno de uma bênção. Porque o sangue de Jesus veio para nos libertar de todo pecado. Se está na palavra de Deus, se está na palavra de Deus que é errado, irmão, não faça. Viva longe de todos. Se a pessoa que te ama, ela não consegue te amar, precisa ela externar através de um ato, e ela te afasta da Eucaristia, então ela não te ama. Ela se ama de uma maneira egoísta, que não quer te perto de Deus. A pessoa que te ama, ela quer acima de tudo que você esteja próximo de Deus, mesmo que tiver que se afastar de você, para você não se afastar de Deus. Isso é profundo. Nós precisamos buscar a santidade e, acima de tudo, estar longe da mentira do pecado, porque o pecado, a única coisa que ele quer é enganar eu e você e levar-nos todos para o inferno. E eu não quero passar a eternidade no inferno, mesmo que eu tiver que deixar de viver muitas coisas desse mundo, que eu deixe de viver e que eu vá morar com o Senhor na eternidade. Pai, em nome de Jesus, eu peço a graça desse momento da luta contra o pecado sobre a minha vida. Pai, eu peço que nesse momento, que santifique os meus olhos, os meus ouvidos, os meus lábios, o meu coração, a minha mente, que seja todo lavado de todo pecado, que seja lavado de toda concupiscência. E Pai, em nome de Jesus, eu clamo hoje nesse dia, que eu seja transformado pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. E compartilhe essa palavra para que mais pessoas possam ser libertos, em nome de Jesus, e que Deus abençoe o nosso dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.